E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do curso de Excel avançado. Meu nome é Carlos. Hoje o terceiro vídeo, a terceira aula, vai tratar de um assunto simples, tá certo? Que é no caso, a utilização de filtros, em que é mais uma função, no caso mais ferramentas, com relação à busca, tá ok? Se você prestar atenção quando você entra num curso de Excel avançado, você vai ver que a maior parte das suas aulas ela é voltada para organização, busca e controle das informações que está na tabela, tá certo? Só na parte que entra na questão financeira é que você vai estar mexendo com cálculos. Do restante você só vai estar vendo mais organização e busca. Essa aqui é a tabela que foi feita como exemplo para a gente estar trabalhando hoje, tá certo? Como sempre, usando tabelas simples. Antes de iniciar, vamos ver logo a definição do que seria um filtro, tá certo? A definição que eu busco é sempre do site da Microsoft. Então, se eu chegar lá no site da Microsoft para dar uma olhada na definição, ele diz o seguinte, ó, né? A filtragem de informação em uma planilha possibilita encontrar valores rapidamente. Você pode filtrar uma ou mais colunas de dados. Aí, com a filtragem, é possível controlar não apenas o que ver, mas também o que excluir. Tá ok? Então, basicamente, essa é a definição do qual sentido de você estar utilizando um filtro, tá certo? Em todo caso, para resumir, é só dizer que o filtro a gente usa para pesquisar, tá certo? A gente vai pesquisar informações. Então, voltando lá para o Excel, seguinte. No curso básico, se você chegou a mexer com filtros, tá certo? Foi utilizado o filtro do página inicial. Na aula passada a gente viu a questão das classificações, tá certo? Aqui no página inicial do grupo edição, lá no classificar e filtrar, você tem a opção filtro. A mesma opção também está na guia dados, tá certo? Na guia dados, também no grupo classificar e filtrar, você tem aqui a ferramenta filtro. A informação, né, a descrição da ferramenta pelo programa, ele já diz ali, ó, ative a filtragem das células. Em seguida, clique na seta do cabeçalho da coluna para restringir os dados. Vou clicar aqui e ver o que é que ele está falando. Cliquei, ele adicionou aqui essas setas no cabeçalho da minha tabela, tá ok? Essas setas servem para mim criar, digamos, as restrições. Por exemplo, eu venho aqui em produto, certo? O produto diz que todos estão selecionados. Ele está me mostrando aqui que todos os produtos estão selecionados. E apesar de haver repetições aqui na minha tabela, tá certo? Tá, cada produto tem lá sua repetição. Aqui ele só me mostra a palavra uma única vez. Tá ok? Então ele entende que essas palavras estão repetidas. No entanto, ele só me mostra uma vez aquele nome. Se eu quisesse ver apenas as informações sobre calça, marcaria apenas ela, né? Tirar aqui a seleção de tudo, vou marcar apenas calça, vou dar OK. Ele oculta as outras informações, ele não apaga, apenas oculta. Se eu der uma olhada aqui nos índices dele, né? Do 1 foi para o 4, 5, 6, que é onde estão as informações da calça. O vendedor na minha tabela é sempre o mesmo, relacionado a cada produto é o mesmo vendedor. E aí diz lá o total de vendas e o estado onde aquela venda foi feita, tá certo? Quero que as informações voltem. Eu vou lá de novo no cabeçalho, clico em selecionar tudo e dou OK. Tá certo? Deixando claro que a pesquisa por nomes é diferente com relação à pesquisa por números, tá? Se eu fosse aqui no total de vendas, além de ter aqui os valores, eu tenho aqui a opção filtro de números, que ele vai dar lá algumas comparações, né? Se eu quiser um valor igual a um número específico, diferente de um número específico, maior do que, maior ou igual a, menor do que, menor ou igual a, ou está entre, tá certo? Então eu tenho aqui como restringir ainda mais quando eu estou utilizando os índices, no caso a pesquisa através de números, tá? Se eu quisesse aqui, por exemplo, que se fosse mostrado apenas os valores que são maiores do que 2.500, eu posso vir aqui no filtro de número, vou na opção é maior do que,
E aqui eu coloco o valor que eu quero comparar. Eu quero valores maiores do que 2.500, tá certo? Quando eu dou OK, ele vai me mostrar apenas valores acima de 2.500. Quero ver novamente todos os valores e eu dou OK, tá certo? Para tirar esses índices aqui, essas setinhas, é só eu desmarcar a ferramenta filtro e a minha tabela tira aquelas opções, tá certo? Esse é o filtro que geralmente nós aprendemos no curso básico, tá certo? Agora vamos ver o que seria, qual a diferença do filtro que é ensinado no Excel avançado. Vou aqui na minha outra planilha em que eu já estou com as mesmas informações digitadas, tá? Não mudei nada, é tudo igual. A diferença, galera, é o seguinte: eu tenho a minha tabela com os dados e tenho a minha tabela onde eu vou colocar critérios, tá certo? Que eu posso encadear aí até 3 critérios aí em fileira, beleza? Como é que funciona aqui a questão do filtro do Excel avançado? Primeiro, aqui eu identifico este filtro apenas pela palavra avançado. Ele diz ali, ó, avançado, 6 opções de filtragem usando critérios complexos, tá certo? Não são complexos, são até bem simples. Só para vocês terem ideia. Digamos que eu quero filtrar as informações dessa tabela de um vendedor específico, tá certo? Vou colocar aqui Arcos. Pronto, eu quero que seja filtrado as informações relacionadas ao Arcos. Tá ok? O que eu vou fazer? Vou lá no avançado. O avançado vai abrir essa outra janelinha aqui, em que ele vai dizer o seguinte: primeiro, qual ação que ele vai tomar? Ele vai filtrar as informações no local. O que significa isso? Ele vai ocultar as outras informações e me mostrar só as informações relacionadas ao meu critério? Sim, eu vou fazer na primeira forma desse jeito, tá? A segunda ação que ele teria como opção seria copiar para outro local, ou seja, ele não ia ocultar nada daqui, ele só ia jogar as informações para uma outra célula que eu clicasse, tá? Que eu viesse a selecionar. E aí vocês têm que prestar atenção nessas duas opções aqui, ó, tá? Primeiro, aqui ele quer o intervalo da lista. Apesar dele ter selecionado aqui esses campos, que é onde eu havia colocado o nome que vai ser usado de critério, eu tenho que selecionar, na verdade, nesse primeiro campo, a minha tabela, tá? Nesse caso, junto com os índices, que eles também vão ser usados para fazer aí a pesquisa. Então, selecionei minha tabela inteira. Intervalo de critério é justamente onde estão as informações que eu quero usar para fazer a filtragem, tá certo? No caso, são esses índices, né? E a linha de baixo, que é onde eu coloquei o nome do vendedor. Tá ok? Fiz isso, ó, só vou dar ok. O que ele vai fazer nesse caso? Ele vai ocultar as outras células, né, as outras linhas, e me mostrar as linhas apenas em relação ao vendedor Arcos. Bem simples, né? Caso eu queira que as informações retornem, é só voltar lá no classificar e filtrar e vir na opção limpar, tá? Tudo isso aqui na minha guia de dados. Se eu quisesse incluir mais um vendedor, tá? Tipo, eu quero as vendas do Arcos e quero as vendas da Joana. Pronto, vou colocar aqui o nome da Joana. Pronto, tá certo? O que vocês não podem fazer, pessoal, é botar o nome dos vendedores um do lado do outro, tá? Eu já vi gente tentar fazer isso aqui, aí bota lá, Arcos, vou botar o segundo vendedor, ele vai botar ponto e vírgula Joana, não rola, é um abaixo do outro, tá certo? Então, Arcos já está aqui, Joana também, e eu vou fazer o mesmo passo a passo, tá? Vou lá no avançado, vou continuar filtrando no local, tá certo? Então aqui no meu intervalo da lista, vou selecionar minha tabela. Pronto. Aqui nos critérios, como adicionou o nome da Joana, eu vou ter que mudar isso aqui também, né? Ou seja, no intervalo de critérios eu vou selecionar isso aqui. Agora as 3 linhas, os meus títulos e os 2 critérios. Vou dar OK. E ele faz lá a filtragem, tá certo?
mostrando apenas os 2 vendedores que eu pedi. Para voltar, vou limpar aqui de novo e volto às informações. Tá ok? Então, basicamente é isso que você tem que entender do filtro avançado. Ele apenas muda a forma de fazer a filtragem, né? Lá naquela opção do filtro, eu tenho lá uma opção nos meus índices, né? Nos meus cabeçalhos, em que eu posso fazer a filtragem apenas clicando na informação que eu desejo, ou especificando através daquela opção de filtragem por números. E aqui eu basicamente digito o que eu desejo, tá? A vantagem seria algumas regrinhas, por exemplo aqui, como seria para fazer aquela filtragem do valor maior do que 2.500, tá certo? Viria aqui no total de vendas e falaria isso para o Excel. Eu quero os valores que são maiores do que 2.500. Tá ok? Então só coloquei o sinal de maior que e o valor que eu desejo. Portanto, vou fazer aqui a filtragem avançado. Pronto. Só aqui, o que foi que diferenciou para eu ter aberto a janela do filtro avançado e ele já ter selecionado isso aqui, ó. Eu cliquei antes dentro dele, tá? Quando eu clico antes, ele já entende que esse seria o meu intervalo de lista. Se eu tivesse com a seleção feita nessas células aqui dessa outra parte da minha tabela, ele teria selecionado essas 2 primeiras linhas, tá? Aqui o intervalo de critério, ele está do A1 até o D3, porque naquela hora tinha 3 linhas, agora só tem 2, né? Então vou marcar só as 2 que eu quero. Podia ter só apagado o 3 e colocado o 2, mas prefiro selecionar. Vou dar OK. Está lá novamente, mostrando apenas os valores acima de 2.500. Certo? Vou limpar. Pronto. Em questão de iniciais, tá? Por exemplo, eu quero agora que seja mostrado todos os produtos em que iniciem com a letra C, tá? Aqui eu sei, por leitura mesmo, que eu tenho camisa e tenho calça como produtos, tá? Eu quero que ele me liste apenas os produtos que iniciam com a letra C. Para o Excel, para ele entender isso, só bastaria eu colocar o seguinte: eu coloco a letra C e um asterisco, certo? O asterisco aqui ele tem como função, né, como entendimento, como se fosse todos, ou seja, ele vai encarar como a palavra iniciando pela letra C e todo o restante que tiver após a letra C, tá certo? Então, aqui eu estou dizendo para o Excel que eu quero que ele busque para mim todas as palavras que iniciem com a letra C, tá? Vou testar aqui agora se vai dar certo. Avançado. Já está com a tabela selecionada. Meus critérios também estão corretos, né? Que são só essas 2 linhas. Vou dar OK. Pronto. Feito isso, foi listado para mim apenas os produtos com a inicial C. Vou limpar para voltar. Carlos, agora eu quero tanto os produtos que iniciem com a letra C, como também todos os produtos que tenham valor maior do que R$3.000. Beleza, o que eu faria? Só vou adicionar essa informação aqui, ó. Inicia pela letra C, já está certo. Maior do que R$3.000, vou colocar lá o sinalzinho de maior que, colocar o valor que eu desejo, R$3.000. E vou fazer agora a filtragem, né? Avançado. Não vou precisar mudar nada aqui porque as seleções já estão corretas. E vou apenas dar OK. Aí está apenas produtos com a letra C. E o valor maior do que R$3.000. Tá ok, pessoal? Então, a questão do avançado nessa questão de filtros é mais por essa vantagem de eu poder dar uma especificada melhor, né? Especificar melhor os produtos que eu quero ver, tá certo? Tem aquela possibilidade de poder jogar informação para outra célula e não esconder os itens da tabela que eu estou vendo, que seria basicamente isso aqui, ó. Vou usar ainda essas informações, ó, avançado. O que eu vou mudar é a ação dele. Eu vou pedir para ele copiar para outro local, tá certo? Aí aqui no copiar para, eu tenho que indicar qual é a célula que vai ser usada, a célula que vai ser usada como referência para
jogar as informações, né, para copiar essas informações. Eu vou pegar as informações e jogar para a célula, pronto, F7. Tá? Só fiz clicar aqui no F7, ó. Ele trouxe para cá, planilha 1, célula F7. Vou dar OK. Ó. Pronto. O que ele fez foi pegar o resultado dessa pesquisa e jogar aqui para a célula F7. Ok? Aqui, se você precisasse fazer um gráfico, né, ou gerar um relatório com apenas esses dados, ficaria até mais fácil, que aí você não ia precisar ficar ocultando e desocultando informações. Apenas você pega, faz lá a busca, né, faz a filtragem e joga o resultado para outra célula. Tá ok, pessoal? Então é isso que vocês precisam saber sobre filtro avançado, tá certo? O que fica aí para vocês pesquisarem são a questão da quantidade de critérios que eu posso estar fazendo aqui, tá certo? Como estabelecer novos critérios, criar atividades próprias, ver se a busca vai realmente fazer o que você quer. E aí, qualquer dúvida você deixa aí no comentário que eu vou estar tirando aí com você, tá certo? Se for necessário, até gerando um vídeo de atividade para no caso, para esse assunto, tá bom? Então, se você gostou, dá seu like aí. Nos vemos aí no próximo vídeo. Aproveite bastante e até mais.